Glória a Deus. Olá, meus amados amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Espero que esteja tudo bem. Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário, pastor, evangelista, cooperador, diácono, Deronil dos Santos. Vamos conversar um pouco? Deixa eu tirar aqui o som. Pronto. Enquanto eu preparo aqui os folhetos, porque está vindo aí nos próximos dias 13, ou melhor, para nós aqui na Bahia, dias 14 e 15, a primeira marcha missionária. Essa marcha tem por objetivo único e exclusivo gritar ao mundo que Jesus está voltando. O objetivo dessa marcha missionária é avisar a todos, é convocar a população, de um modo geral, que se arrependa. O tema desta marcha missionária é Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, em breve, estará dando início, estará acontecendo aqui em Posto da Mata, extremo sul da Bahia, a primeira marcha missionária. E aqui estou preparando os folhetos, né? Preparando, carimbando, o trabalho do dia a dia, e será o nosso principal equipamento de trabalho na marcha missionária. Aí, ó. Né? Então, estaremos fazendo, é um trabalho simples, que foi, eu acho que esquecido, abandonado por muitos. Eu estou dizendo muitos cristãos, muitas igrejas, já não fazem. Poucos são os que a gente vê hoje em dia fazendo esse trabalho de evangelismo. Apesar de que a principal ordem do Senhor Jesus Cristo é Mateus capítulo 10, versículo 6 a seguir. Ide pelos campos e valados e anunciai o evangelho. Marcos 8,16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, pregar o evangelho é uma obrigação. Dentro de igreja? Dentro de quatro paredes? Não. Nos campos, no valado, nas esquinas, nas ruas. Então, estou aqui preparando, juntando aqui. Aí, ó. Daqui a pouco estarei carimbando, né? Com o endereço da nossa igreja. E a ordem é: visita ou procura uma igreja mais perto da tua casa. Porque o tempo está se passando aqui, ó. Folhetos e mais folhetos para fazermos a obra do Senhor. E aqui estou pensando, refletindo aqui, ouvindo hino, ouvindo mensagens, testemunhos, enquanto eu faço o meu trabalho, né? Que isso é um trabalho para a obra do Senhor. E eu tenho visto alguns vídeos nas internet, eu estou vendo acontecer algumas coisas no dia a dia. Eu estou ouvindo falar muito do novo governo mundial. Quem não está vendo aí a viagem do Donald Trump? Quem não está observando aí essa programação dessa nova ordem mundial? Quem não está vendo aí o que está acontecendo sobre a economia global, né? Quem não está assistindo aí o que está acontecendo? Governos se unindo, outros se separando. E, é claro, o Brasil não está de fora, nós não estamos de fora. Quem não está assistindo aí os sinais, né, no céu? Eu estava lendo em Lucas, e são os versículos básicos que eu sempre analiso. Lucas 21, 25, o sol escurecerá. Nós estamos vendo aí coisas acontecendo assustadoras. Por quê? Porque isso tudo é bíblico. Não tem como o homem correr. Não tem como a humanidade se esconder. Não tem como o ser humano esconder. Jesus falou e está falado. Mateus 24, 35, ele falou: passa-se o céu, passa-se a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ponto final, não vai passar e pronto, e acabou. Vai se cumprir tintim por tintim, ou tio por tio, vírgula por vírgula, tudo que Jesus falou. E o mais importante, já está acontecendo. Eu estava analisando Mateus capítulo 24, versículo 1,
quando Jesus saindo do templo, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, diga-nos que sinal haverá da tua vinda, né? E da do fim do mundo. Mas antes, Jesus, olhando para as estruturas do templo, e aí eu quero falar um pouquinho sobre templo. Não sei se vai dar tempo de falar, mas eu vou pegar, vou falar aqui enquanto, aí, tirando aqui os plásticos, para poder carimbar os folhetos. Então, eu estou vendo homens aí, pastores, líderes religiosos, bispos, se preocupando muito em construir grandes templos, grandes igrejas, denominação, Assembleia de Deus, Deus de Amor, Batista e etc. A pergunta é: e as almas? Já se acostumaram com aquele grupo de pessoas, de crentes que estão dentro das suas igrejas, crentes que estão ali, então estão voltados de uma tal forma como se o foco de Deus, se o foco da palavra, se o foco do Senhor Jesus, se o objetivo fosse construir templo. Não, Jesus não está preocupado com isso. Versículo 2 de Mateus 24, versículo 2. Jesus, olhando para o templo, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, você está vendo aí, eu vou falar um nome bem rasgado e declarado. Essas grandes igrejas, Assembleia de Deus, bonitas, lindas, templos magníficos, não passa de outra coisa, senão estão transformando-as em empresas. Estão transformando a empresa que está passando de pai para filho, já perdeu o foco do evangelho. Estou falando português alto e claro, brigue, goste quem quiser. Você não vê a igreja Deus e Amor também aí brigando quem vai assumir a liderança? Família. Cadê aqueles obreiros que cresceram na obra, aqueles obreiros, pastores que são aptos a exercer o trabalho? Não, mas tem que ser de pai para filho, porque assim na cabeça deles é a obra de Deus. Mas não é isso que Jesus está preocupado. Jesus está preocupado em pregar, em que o povo, que a sua igreja pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Paulo escreveu isso a Timóteo: pregue a palavra. E cadê? Nós não vemos mais hoje em dia o povo na rua evangelizando. A gente não vê mais hoje em dia o povo indo para a rua proclamar. São poucos. Esporadicamente a gente vê alguns obreiros aí, né, nas ruas pregando. Sabe esses pregadores famosos de Gideões, de congresso? Cadê eles nas praças? Cadê eles no evangelismo? Agora não tem, lá não tem oferta. Lá não dá para pagar, então eles vão fazer o que lá? Mateus 6, Jesus disse: onde tiver o vosso tesouro. Então o tesouro de muitos está nos grandes templos. Esqueceram a eficácia do evangelho, que é pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é dentro de quatro paredes. Quem já está ali são os peixes, as almas que já foram salvos. Então é hora da igreja ir para a rua. Por quê? Porque o tempo está acabando. O tempo está chegando ao fim. O tempo está se esgotando. E já não há mais tanto tempo assim. Vou começar aqui a colher os folhetos, ó. Já não há mais tanto tempo assim para quê? Para que a gente fique aí se preocupando em construir grandes prédios, construir grandes templos. Não, é hora da igreja levantar a cabeça e começar a pregar o evangelho. É hora da igreja começar a anunciar que Jesus está voltando, e fazer igual o profeta Ezequiel do capítulo 7, do versículo 2, anunciar: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. É hora da igreja começar a anunciar com mais eficácia, com mais persistência. É hora desses pastores, líderes religiosos, sacerdotes sair do conforto das quatro paredes e ir pregar o evangelho e anunciar que Jesus está voltando, e anunciar que o mundo está chegando ao fim. Eu costumo dizer, e a verdade é, o mundo está sentado como que numa bomba atômica, sabe, um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir. E como vai explodir? Vai explodir exatamente depois que a igreja for arrebatada, exatamente depois que o Senhor Jesus Cristo tirar a sua igreja da terra. Por quê? Porque vai começar o tão terrível proclamado ou dito grande tribulação. Vai começar ali o período onde o anticristo vai dominar o mundo, onde o anticristo, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai confundir a cabeça de muito, da maioria. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Então, primeiro,
o anticristo, Deus desse mundo, Deus desse século, como Jesus falou em João, que o príncipe deste mundo se aproxima e nada tem a ver comigo. O príncipe desse mundo já está aí. O príncipe desse mundo já está preparando tudo. Talvez não esteja assim pessoalmente, não foi assumido, que quando a gente fala, sempre aparecem uns engraçadinhos, pessoas aí tá heresia, dizendo que o príncipe desse mundo, Jesus falou, está lá em João, se não me engano, capítulo 5, versículo 30, 35, 39, ele falou, o príncipe desse mundo já se aproxima, e nada tem a ver comigo. Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus falou, se ele falou, o príncipe desse mundo já está aí. E pronto, quem vai debater a palavra de Deus? Agora, entenda uma coisa, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Então um dia, 1000 anos não faz diferença, o fato é que nós já passamos de 2000 anos. Jesus Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou e já foi embora, e o príncipe desse mundo está aí preparando o território. Ainda mais agora que está acontecendo esses sinais no mundo todo, quem prova mais a igreja quer, que prova mais o homem quer, que sinal mais vocês querem. Quando Jesus estava no mundo, ele falou assim, que sinal o Senhor dará? Dá um sinal. Aí Jesus falou, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas teve no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aconteceu, Jesus ficou lá, Jesus morreu, ficou 3 dias, ressuscitou e agora está à direita do Pai e está convocando a igreja. Então o que eu falo para você, igreja, o que eu falo para você, crente, 3 coisas eu quero falar nesta hora. Primeiro, crente, eu estou falando para crente agora, que me ouve, que está ouvindo, me vendo através desse vídeo. Primeira coisa, santifica. Jesus falou em Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifica-se mais. Quem é puro, purifica-se mais. E quem é imundo, quem é injusto, seja injusto. Porque está chegando a hora do grande momento em que a igreja será tirada da terra. E eu falei outra frase que eu costumo dizer. Independente da sua crença, se você crê ou não, se você aceita ou não, se você quer ou não, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então a primeira coisa que eu digo para você, crente, a primeira coisa que eu digo para você que é a igreja do Senhor é santifica a tua vida. Hebreus 12, 14. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E ponto final. Não fica se iludindo porque você está numa igreja grande, numa igreja bonita. Jesus disse em Mateus 24, versículo 2. Não vedes tudo isso? Em verdade, te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então esses templos bonitos que os homens estão fazendo aí, na verdade a maioria hoje em dia é para enganar. Por quê? Porque enquanto mais eles constroem, arrecada dinheiro, e aí eles vão ficando ricos, milionário, bilionário. O que Pedro escreveu na sua epístola, no capítulo 2ª carta, no capítulo 2, versículo 3? E farão de vocês negócios com palavras fingidas. Cadê que muitos irmãos podem ter acesso a esse templo bonito? Pode ter acesso a essas coisas que esses pastores ricos estão comprando. Cadê que você pode ter acesso a esse jardim particular que eles compram e falam assim, é para a igreja. Vai lá, você precisar de uma carona, precisar de ir no hospital, fazer uma viagem, cadê que você tem acesso? Não tem não, então vamos parar, é mentira. 1 Pedro, muitos falam de vocês negócio, o que estão construindo é império. Estão construindo aí mansões para eles, para seus filhos, para a sua família. E quem garante que esses líderes religiosos, a maioria também não tem aí guardado para a hora da necessidade um bunker? Você já ouviu falar de bunker? Você já ouviu falar desse esconderijo subterrâneo? Quem garante se na surdina entre eles não está sendo preparado? Não estou dizendo, porque os grandes líderes mundiais, os ricaços, milionários, eles estão construindo bunkers. Por quê? Porque eles sabem que alguma coisa vai acontecer nessa terra, nesse mundo a qualquer momento. E não é à toa que eles estão preparando bunkers, que eles estão preparando ali
esconderijo. Você acha o quê? Quando você vê muita gente falando assim, ó, estoca comida, estoca alimento, estoca água, você acha que eles não estão? Que esses ricaços não têm, esses pastores, sacerdotes, líderes religiosos aí, magnatas, marajás da fé, você acha que eles não têm um estoque de comida para ficar 5 meses, 1 ano ou até mais? Vai, bobo, não se ilude não, não se prepara não. Então o que eu posso dizer? 3 coisas. Primeiro, igreja, prepara-se, santifica-te. Mateus capítulo 25, o que eu estou falando, confere na Bíblia. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 3, Jesus conta a história, a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas vivem de qualquer maneira, as loucas ficam dando ouvido à doutrina de demônios, a louca fica dando ouvido a pastores que só querem enriquecer e estão enriquecendo. O problema é que ninguém está vendo, ninguém quer enxergar, ninguém quer entender, ninguém quer acreditar, ninguém quer dar a mão à palmatória, que é verdade. Eles estão sim enriquecendo, eles estão sim passando o poder de pai para filho. É só a gente ver nessas grandes igrejas aí. Olha o que aconteceu nesse ministério recentemente aí. O filho assumiu a liderança, agora é o novo presidente geral. Outro está aí já preparando os filhos, e outro já anunciou ontem que o filho agora vai ser o vice. E o que aconteceu? Na igreja, a maioria está virando empresa hereditária, de pai para filho. E a igreja? E o povo? E o santo? Então o que eu digo para vocês, a primeira coisa é santifica. Santifica. E santifica, porque está chegando a hora em que a noiva prudente será tirada desta terra. Ou seja, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então só vai sair ao encontro quem tem azeite na lamparina. Segunda coisa que eu digo para os crentes que têm amor à sua vida, para os crentes que têm amor à sua alma, para os crentes que têm amor à sua família, pregue a palavra. Paulo falou, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, pregue, porque a qualquer momento você, crente que é fiel, você vai ser arrebatado, vai ser tirado dessa terra, pum, no momento, no abrir e fechar de olhos. Então, quando a igreja for tirada, onde é que vai ficar os seus parentes? Onde é que vai ficar e como vai ficar os seus filhos que não são crentes? Então, pregue a palavra. Saia do conforto das 4 paredes, saia do conforto do ar-condicionado, saia do conforto da boa vida, porque está chegando a hora da igreja ir embora da terra. Acredita se quiser. A pior coisa que tem é quando um crente começa a duvidar. A pior coisa que tem é pior do que os ímpios, porque Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta, leia lá. Capítulo 15, versículo 19. Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se você está na igreja, é porque você crê, porque você espera ser arrebatado. Então, se prepara. A primeira coisa que eu digo é santifica. Olha o que está acontecendo ao redor. Não se empolga com o nome de igreja bonita, com o templo de igreja bonita, porque tem muitos pastores que estão liberando o mundo. O mundo está entrando na igreja. Hoje, dentro de muitas igrejas bonitas, você não sabe se é crente, se não é, se é pessoa aí, quando você vê lá no mundo, você não sabe se essa pessoa é crente. Não é criticando, não, mas é verdade. O mundo jaz no maligno. João escreveu, segunda carta de João 2,15, não ameis o mundo. Aí você olha um monte de crente dentro da igreja, aqueles templos bonitos, ricaço, cantando, pregando, fazendo tudo. E quando você vê no mundo, você não sabe se é crente. Fala, ué, lá na igreja era crente, aqui não é. Então, primeira coisa, santifica. Segunda coisa, prega a palavra. A tempo e fora de tempo, vai, prega o evangelho, anuncia que Jesus está voltando, porque a maior profecia hoje é essa, é convocar o povo ao arrependimento para o arrebatamento. Convoca para o arrependimento, para que se arrependa, para que a qualquer momento seja arrebatado, porque vai sim, você querendo ou não, você aceitando ou não, vai começar a grande tribulação nesse mundo, amém? Então essa é a segunda coisa. Terceira coisa que eu digo é Mateus capítulo 24, versículo 11. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a palavra para você é persevera, permaneça, persista, não desista, ser fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Aqui foi o vosso amigo, presbítero, missionário Derônio dos Santos. Fica na paz, fica na fé. Vou tocar no outro vídeo. Glória a Deus. Já volto.